Olá, graça e paz. Deixa eu tirar o som aqui, né? Olá, graça e paz. É muito bom a gente estar aqui junto de novo, né? Faz um tempinho que a gente não tem live aqui no Jovens de Joelho, no nosso canal. E hoje nós vamos dar prosseguimento aí à nossa série. Primeira, a introdução nós colocamos lá no YouTube, mas hoje a primeira parte nós vamos colocar aqui junto com você, né? Primeiramente, eu sou o Márcio de Virgílio, a gente pilha esse canal aí para abençoar a tua vida, para tocar muitos jovens, para levar a palavra de Deus de uma forma simples, descontraída, e para mostrar, jovem, que o discipulado é poderoso, para mostrar que a oração em línguas ela é uma ferramenta espetacular, e para mostrar que Deus tem um chamado na sua vida e que os jovens são fortes, né? E como eu anunciei, eu estou chamando você para minha sala bem pessoal. Por quê? O nome do nosso atual tema é Um Deus que se revela no luto. E o que nós estamos falando nessa série? Né? Eu estou compartilhando com você um pouco do que aconteceu, desde a descoberta de uma situação muito complexa com minha mãe, até o desfecho. Estou compartilhando com você como Deus se revelou no meio disso tudo, né? E aí eu te convido hoje para estar junto aqui comigo, deixar Deus falar ao teu coração. Você que está ao vivo aqui comigo, você que vai acompanhar esse vídeo que ficará aí no IGTV, ou você que vai acompanhar depois esse vídeo pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida. Quero apenas mostrar e deixar claro que Deus se revela nas situações mais difíceis, mais complexas. Deus, o Deus Todo-Poderoso, se revela até no luto, né? Que bondade de Deus! Até nas situações mais difíceis, mais complexas. Como que nasceu essa ideia? Bem, Deus falou muito comigo, né, num período muito difícil pelo qual minha mãe passou, e eu quero trazer um pouco dessa experiência para você, né? O nosso alvo aqui no canal é mostrar que os jovens podem ser maduros, que os jovens podem ser fortes, que os jovens podem passar por situações extremas, situações difíceis, e esses mesmos jovens podem ficar de pé, né? Dizer que os jovens não são as crianças, não são as vítimas do mundo, não são as vítimas das dificuldades, muito pelo contrário, os jovens são chamados por Deus para serem grandes líderes. Então estes mesmos jovens podem enfrentar situações mais complexas e crescer em meio à turbulência, em meio à tempestade, em meio ao fogo. Quando eu falo isso, eu falo para você de jovens como José, Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel, jovens como Davi, homens chamados tão cedo por Deus, a rainha Esther, tão cedo, e mesmo assim se mostraram cheios, convictos de quem eram. Talvez, jovem, você que está me vendo aí ou vai me ver, possa ter uma certa dúvida, né? Será que Deus te chamou? Será que Deus colocou o seu nome ali? Será? Eu quero dizer que colocou sim. Quero dizer que Deus tem um propósito magnífico na tua vida. Então vamos lá para uma pequena oração para a gente começar. Estou te chamando aqui para a sala de casa. Aos poucos estamos adaptando o nosso cenário, né? Agora nós vamos ter condições de fazer aqui em breve um escritório. Você vai ver um cenário mudando aqui e ali, mas nós vamos chegar a um padrão daqui a pouco. Aguarde. Amém? Nós estamos trabalhando nisso. Mas eu te convido por um momento para a gente parar em meio a essa tarde, desse domingo, essa tarde linda, para a gente orar. Amém? Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por tua bondade, eu te agradeço por tua misericórdia, eu te agradeço pelo teu precioso consolo, e eu peço que nessa tarde o Senhor venha se revelar, o Senhor venha nos fortalecer, o Senhor venha se revelar como Deus bondoso, como Deus que pode todas as coisas, como aquele que é todo-poderoso. Eu creio nesta tarde numa palavra de ânimo, eu creio nesta tarde numa palavra de ânimo para aquele que perdeu o ente querido, para aquele que está abatido ou está em depressão, que não está encontrando uma saída. A palavra vem e ela tem poder de revigorar e consolar. Então eu oro para que nesta tarde o Senhor venha com a palavra de consolo, assim como o Senhor consolou o meu coração em todo esse período tão difícil.
No nome de Jesus eu te louvo, eu te agradeço por cada um que vai estar vendo esse vídeo, vai estar ao vivo comigo aqui e aquele que vai ver posteriormente. Muito obrigado pelos jovens de joelho, porque é um sonho do Senhor. E o Senhor trouxe esse sonho para o nosso coração e está nos permitindo compartilhar com muitos jovens. Muito obrigado, que eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Como é que foi, né? Bem, gente, minha mãe faleceu no dia 19 de março de 2021. Foi muito difícil porque no ano anterior, 2020, mais ou menos em março, meu pai também, o seu Messias, morreu. Poxa, tenso, né? Um ano depois você perde a mãe. E como que foi essa história? Há 3 anos atrás, numa rotina de exames, minha mãe foi fazer um exame, uma mamografia, e um médico suspeitou de algo. E aí ele encaminhou para uma cintilografia óssea. Aí eu tenho que te contar onde eu trabalho, né? Eu trabalho na Secretaria de Saúde aqui do GDF, eu trabalho com raio-x. E aí nós temos uma familiaridade com alguns exames de contraste, alguns exames inclusive que detectam câncer, né? Nós temos uma certa familiaridade com ressonância, tomografia, medicina nuclear, né? E entre eles uma certa familiaridade também com cintilografia óssea, né? A gente está no meio, né? A gente escuta falar, a gente sabe mais ou menos o que acontece. E aí, nesse tempo, minha mãe morava com a minha irmã. E quando a minha irmã me falou, eu fiquei até um pouco assustado, né, da suspeita do médico. Poxa vida, cintilografia óssea. Geralmente, cintilografia óssea é para detectar, através de um contraste que é injetado na veia, células cancerígenas. Né? Então, o médico, uma suspeita de uma mamografia, ele pediu uma cintilografia óssea, eu logo liguei as coisas. Será que o médico está suspeitando que a minha mãe, além de ter câncer de mama, e o câncer possa ter vazado e possa ter entrado na corrente sanguínea, alguma coisa assim? Eu fiquei preocupado. E aí eu tenho que ler com você aqui para você entender um pouco da tal da cintilografia óssea. A cintilografia óssea é um exame de imagem comum na medicina nuclear. Diferentemente dos exames radiológicos, em que o paciente recebe uma carga de radiação sobre a área a ser investigada, na cintilografia, uma pequena quantidade de material radioativo injetada no paciente permite a avaliação de todo o corpo. Olha só, hein? Uma avaliação de todo o corpo. Isso quer dizer que o médico estava procurando uma possível metástase ou células cancerígenas em qualquer parte do corpo da minha mãe. Preocupante. A cintilografia óssea, corpo total, serve para diagnóstico de doenças relacionadas à saúde do esqueleto, de fraturas, de osteonecrose e artrite, bem como metástases pela presença de tumores no esqueleto, consequência de cânceres em outros órgãos. E o resultado não foi fácil, sabe? Quando a minha mãe fez a cintilografia óssea, realmente o que se detectou em vários pontos do esqueleto é que havia células cancerígenas. Minha mãe estava seriamente com câncer nos ossos. Eu lembro de eu pegar aquela imagem muito forte, né? Muito feia, né? Uma imagem do esqueleto todo numa folha, né? Não é uma radiografia, eu errei aqui. E ali, aquela imagem na folha impressa ali, tinha pontos de células cancerígenas no ombro, no quadril, na coluna vertebral, né? Aqui entre a coluna dorsal e lombar, havia muitos pontos. No fêmur, a gente ficou preocupado. E aí eu fui pesquisar, né, como que funciona esse negócio de câncer nos ossos. E aí eu vi estimativas de 3, 5, em ótimos casos até 10 anos. E aí eu vi métodos de tratamento, a gente foi pesquisar. E às vezes nós somos pegos de surpresa. Principalmente nessa época de pandemia, quantas pessoas estão partindo? Quantos entes queridos estão partindo? Talvez você que está me assistindo perdeu uma pessoa querida no meio dessa guerra. E Davi fala no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu ande por esse vale, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu vou ler aqui na mensagem, né? Muito legal essa Bíblia, é uma paráfrase da Bíblia aqui. E ela diz assim no Salmo 23, Salmo de Davi, né? Um salmo muito conhecido
Vamos ler aqui, Miss. Que às vezes o autor põe uma linguagem aqui bem poética, é muito bonito. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, eu não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança. É forte isso. Mas mesmo o cristão, ele passa por essa estrada. E a minha mãe, mesmo sendo uma pessoa de Deus, uma pessoa com muita fé, ela estava começando a trilhar essa estrada do vale da morte. E a não ser que Deus revertesse o quadro completamente, câncer poderia evoluir muito rápido, né? Ainda mais idoso, poderia evoluir mais rápido ainda e talvez o idoso muitas vezes ele não suporta o tratamento, a quimioterapia é muito forte, violenta, né? Mas em momentos assim Deus se revela, sabe? É engraçado que em momentos assim, se você não se voltar para Deus, bate um desespero tão grande, uma angústia, uma depressão. Mas a própria palavra de Deus diz, e essa linguagem da mensagem ficou muito boa. Minha mãe começava a andar pela estrada do Vale da Morte. E eu, como cristão, ensinado por ela, começava a perceber que ela começava a trilhar esse caminho. E uma tristeza profunda veio no coração, uma preocupação enorme. E o único consolo que havia era o entendimento da palavra. Você deve estar curioso aí, né? E o que se seguiu após a confirmação do diagnóstico? Câncer, sim, câncer de mama espalhado para os ossos, metástase, câncer nos ossos, já em 3, 4 pontos do esqueleto da minha mãe. O que se seguiu foi um tratamento mais cauteloso, até pela idade, né? Se seguiu um tratamento de hormonioterapia, um pouco mais leve que a químio. Olha só o que é hormônio. A hormonioterapia é um tipo de tratamento para tratar diversos tipos de câncer, principalmente o câncer de mama e o câncer de próstata. O organismo é feito de inúmeras células que trabalham em conjunto para manter a saúde equilibrada. Por quase 3 anos, a hormonioterapia resolveu a questão e foi bem funcional. Foi isso que aconteceu com minha mãe. Em 3 anos, o tratamento estava funcionando. A minha mãe reclamava de algumas dores na coluna, mas ela estava bem, se alimentando, tomando muitas vitaminas. E esse tratamento estava ajudando a alongar e controlar a doença. Alongar os dias da minha mãe. Mas no meio do 3º ano, o médico orientou que precisava fazer um tratamento mais agressivo, porque a hormonoterapia já não estava funcionando tão bem. E é aí que tudo mudou, sabe? Foi um período difícil, porque minha mãe precisou fazer semanalmente sessões de quimioterapia. Quimioterapia para um idoso não é fácil. E eu fiquei pensando, poxa, quanto sofrimento numa serva de Deus, quanta dificuldade. A quimioterapia foi muito tensa para minha mãe, porque eu lembro que ela precisou tomar bolsa de sangue 1 vez por semana, depois 2 vezes por semana. Cada sessão de quimioterapia ela ficava muito fraca, daqui a pouco ela não conseguia mais comer, se alimentar direito. E cada vez que ela ia tomar sangue, ela ficava o dia inteiro no hospital, porque ela estava com as veias bem debilitadas, né? E ela ficava horas ali para tomar uma bolsa. Às vezes, quando eram 2 bolsas de sangue, era um tormento, era o dia inteiro. Minha mãe ali quietinha, sem murmurar, ela foi se enfraquecendo pouco e foi um período assim muito forte. E eu sempre me apegava ao Senhor para tentar entender um pouco daquilo, porque essa é a postura do cristão. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei a dificuldade que você tem enfrentado, mas Deus não perde a soberania em dias de pandemia, Deus não perde a soberania em dias de enfermidade forte, Deus não perde a soberania em dias de câncer, em dias de AIDS, em dias de Covid, Deus não perde a soberania em dias de afogamento, em dias de incêndio, em dias de tragédias no trânsito. Deus não perde a soberania, Deus continua sendo Deus. Deus continua capaz de consolar aquele que perdeu um ente querido, mesmo um filho recém-nascido. Deus continua sendo Deus. A questão é se nós paramos para ouvi-lo nesses dias. Porque foi isso que eu tive que fazer. Em meio àquilo tudo, eu tive que me colocar para ouvir o Senhor, ouvir o que Ele falava.
ouvir a direção que ele tinha. E se você pergunta, Márcio, mas por que você não orou pela cura da sua mãe? Mas essa foi a primeira coisa que eu fiz. Qualquer filho faria isso. Eu fiz isso também. A gente não compreende tudo à nossa volta. Mas quando eu fiz uma entrega para o Senhor e eu confiei nele, eu comecei a ficar tranquilo. Eu lembro de uma certa vez que eu orei com a minha mãe, compartilhei a palavra com ela, eu nem fiquei falando muito de doença. Quando eu fui ali em Goiânia visitá-la, era um final de ano, e eu comecei a falar para minha mãe do céu. O Espírito Santo me levou a conversar um pouco sobre a minha mãe, sobre o céu, sobre viver com Cristo. Parece que o Senhor já vinha preparando minha mãe para a eternidade. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Acho que Deus pôs a eternidade no seu e no meu coração. O Salmo 139, versículo 15 e 16 diz assim: Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Vamos ver essa mesma mensagem em outra versão. Talvez eu gosto de comparar às vezes as versões. Eu vou ler aqui Salmo 139, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Ah, sim, tu me sondas por dentro e por fora, tu me formastes no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus, é de ficar sem fôlego, corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro, que criação! Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito e aos poucos, como fui esculpido do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me vistes crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti, e os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Olha que coisa impressionante. Pode parecer que em determinado momento foi um acidente, foi inevitável, que minha mãe estava solta no tempo, mas não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, poderosamente, eu vou ler de novo para você. Como um livro aberto, tu me vistes crescer, desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados. Sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? Os dias da minha mãe foram todos preparados por Ele. Nada fugiu às suas mãos. Minha mãe teve uma ótima história, minha mãe nos ensinou a palavra, minha mãe cuidou com amor de todos os seus filhos e a quem ela pôde, ela pregou sobre o Cristo Todo-Poderoso. Minha mãe pregou em tempo e fora de tempo pela sua vida simples, singela, humilde. Isso me consolou tanto. Isso pode consolar você que está vendo esse vídeo ou que vai ver. Isso pode consolar o teu coração. Saber que nada foge da mão de Deus, nada foge da soberania de Deus. Se você entender que nada foge da soberania de Deus, a tua reação diante do luto, diante da tragédia será outra. Você vai sair da posição de dor, de amargura e de angústia e vai se colocar numa situação onde o Espírito Santo poderá consolar o teu coração. Perder uma mãe não é fácil. Perder uma mãe que sempre acreditou no teu chamado, perder uma mãe que sempre foi a primeira pessoa a te incentivar, não é fácil. Mas o Espírito Santo consola, nos dá lições até no vale da sombra da morte. Quero dar uma boa tarde aqui para a Cris, minha esposa. Gente, minha esposa é show. Ela é minha primeira fã, ela é a primeira incentivadora. Ela acredita nesse trabalho. E ela vive imaginando um escritório. Então, quando tiver um escritório bem bonito, o mérito é todo dela. Ela é visionária. Quero dar um abraço aqui para a Tia Leide. Tia Leide, boa tarde. É muito bom ter você aqui. Chama a Leane aí também.
Vamos levar essa palavra de consolo, né? Essa palavra de consolo em meio ao luto. E vamos fazer essa palavra chegar em quem precisa, né? Vamos lá. E eu quero compartilhar com você. Eu te falei que eu ia te chamar para minha sala, para perto de mim aqui. Eu quero contar umas experiências que eu vivi com a dona Heloísa, essa serva de Deus. Sabe? Porque através da vida dela eu vi um pouco de Deus. Eu vi um pouco do amor de Deus. Eu vi um pouco da beleza de Cristo. E eu quero compartilhar isso com você. Sabe? Foi por volta ali dos meus 22 anos. E eu não esqueço essa experiência jamais. Foi quando a gente foi no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia. Num show do Matos Nascimento. Sabe? Matos Nascimento. Minha mãe gostava demais do Matos Nascimento. E eu nunca vi um negócio assim. A minha mãe, Dona Heloísa, dançando ao som de Matos Nascimento. Lembra dele? Quer vitória, vá chorando, geme e chora. Ah, são grandes experiências. Grandes experiências mesmo, né? Minha mãe era uma pessoa assim, gente. Minha mãe era simples, ela amava as coisas simples. Eu lembro certa vez que minha mãe tinha um pé de lima. E ela amava aquela fruta. Eu confesso que eu acho aquele negócio sem graça. Minha mãe agradecia ao Senhor. Ela agradecia ao Senhor porque ela tinha também uma certa vez em casa um pé de conde. Não sei se vocês conhecem conde, né? Uma fruta meio laranjada. Minha mãe amava aquele negócio. Eu confesso que eu me lembro um pouco do sabor, né? Eu faço uma meia salada com graviola ali. Mas minha mãe era muito simples. Ela amava o Senhor e ela agradecia por cada coisa. Lembro que certa vez nós caminhamos ali no Mercado Central ali de Goiânia e a gente foi comer empada. Aí lá tinha um famoso empadão. Deus é bom, né? Deus se revela. Essa palavra aí é uma palavra de consolo, porque talvez você que está me vendo, você tem uma mãe e um pai, já parou para passar um tempo com eles? Porque o mundo está cada vez consumista, capitalista, que a gente esquece das coisas mais importantes da vida. Por que eu estou te falando um pouco da minha mãe? Porque eu quero dizer para você que uma das formas de Deus nos consolar em meio ao luto não é para você ficar lembrando do velório, não é para você ficar lembrando de doença, não é para você ficar lembrando das velas, daquele cheiro de morte no ar. Não! Deus deixou inúmeras mensagens poderosas através da pessoa que partiu. Estou dizendo para você aqui uma mensagem que Deus deixou através da minha mãe. A simplicidade, a ingenuidade, a bondade de Deus, a gratidão. Você já agradeceu por Deus hoje? Agradeceu pela sua casa? Agradeceu pela sua vida? Agradeceu pela sua saúde? Porque tudo isso foram lições de Deus que eu vi através da minha mãe. Quando eu lembro da minha mãe, uma das formas que o Espírito Santo consola o meu coração é: não lembre da morte, aponte para a vida. Uma das coisas que Deus usa demais para consolar o meu coração, minha mãe sempre ensinou sobre a vida eterna. A vida eterna. E eu tenho mais coisas para contar a respeito da minha mãe, mas eu vou contar aos poucos. Porque no dia do enterro você vai surpreender. Eu vou contar isso em detalhes, porque é uma experiência chocante. E a palavra de Deus continua, né? Mateus 11, 29, olha o que diz a palavra de Deus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Quando a gente passa por tragédia, quando a gente perde alguém por doença ou por algum mal, as nossas emoções ficam a 1000 por hora. Se você não tomar conta das suas emoções, você vai ficar doente, com depressão, com angústia, com todo tipo de problema. Mas se você se voltar para Cristo, no meio da crise, no meio do enterro, e você procurar ouvir do Senhor, você vai aprender dele. Ele é manso para falar para você com a devida mansidão no dia da sombra da morte, e ele vai falar ao teu coração. Ele vai trazer descanso. Ele vai trazer paz ao teu coração. Sabia? Deus é bom. E eu não sei o tamanho da sua dor, você que está me vendo. Eu não sei como você tem resolvido o problema da saudade. Eu tenho saudade da minha mãe. Dias como esse, de domingo, eu costumava ligar para ela em torno de 5 a 6 horas. Era muito bom ligar e ouvir a voz da minha mãe dizer: oi, meu filho, como você tá? Que bom que você ligou. Sabe o que é? Você pegar no telefone às vezes e ligar, e você quase ligar. Eu quero fazer isso às vezes.
É um vácuo muito grande. É uma saudade muito grande. Fica um vácuo, você não sabe o que fazer. Aí eu oro, porque eu sei que só Jesus consola o coração ferido. Só Ele vai pegar a sua experiência do luto, escura, amarga, dolorosa, e transformar a sua experiência numa mensagem capaz de consolar muitos corações. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou dizendo para você que a vida após a morte de um filho, a vida após a morte de um marido, de uma esposa, a vida após a morte de um irmão, a vida após a morte de um grande amigo, de um avô, de uma avó, a vida após a morte de um pai, de uma mãe. Há uma vida. Mas para receber essa vida, você precisa deixar que o Espírito Santo console seu coração. Senão você vai entrar no quadro daquelas pessoas que no momento é dor, depois é saudade, e depois a saudade condensa-se em depressão e angústia. E a pessoa quer morrer junto, e ela fica presa na morte. É isso mesmo. Há pessoas que ficam presas na morte. Mas como é que você lida com o dia do velório, o dia do enterro, como isso vem à sua mente? Pois é, como que isso vem à minha mente? Há uma canção do Grupo Elo que eu vou compartilhar com você nesse momento, que ela é muito linda. E eu preparei aqui, que é essa canção. Eu lembro da minha mãe às vezes assim, com essa canção linda. Aliás, vou encontrá-la lá, porque foi ela que me ensinou sobre o Cristo Todo-Poderoso. Espero que você esteja ouvindo essa canção. Grupo Elo, Santo Lugar, há de ter um lugar. Então, é isso que eu penso. Minha mãe me ensinou que há um céu, que nós vamos viver com esse Cristo, em que um dia Ele vai buscar a todos nós. Ou nós seremos arrebatados, ou nós passaremos pelo tal do caminho da morte. Mas nós o receberemos, seremos recebidos do outro lado por Ele, num corpo glorioso, para uma comunhão eterna. Os dias maus terão fracassados. O caos que muitas vezes você passa, eu passo, nós não veremos mais. Será um lugar maravilhoso, um santo lugar, sem corrupção, sem roubo. O inimigo, ele não estará lá. Você verá Cristo face a face, andará com o Mestre. É especial, não é essa canção? A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, 1 a 6. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar.
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Sabe? Eu me junto a você aí do outro lado. Você que perdeu um ente querido, que perdeu uma pessoa muito especial em sua vida, que passa por dias de grande saudade, muitas vezes até repete o hábito de pegar o telefone para conversar com aquela pessoa, e aí descobre que aquela voz doce da pessoa tão amada não estará mais do outro lado. Isso acontece comigo. É difícil entender a morte, porque Deus pôs em nosso coração a eternidade. É difícil entender, ir naqueles lugares e saber que a pessoa não estará ali mais. Sabe, eu lembro da minha mãe, cada vez que eu vou pegar um limão China, que é o que ela gostava. Eu lembro da minha mãe quando eu vejo uma flor margarida, um crisântemo, um girassol. Eu lembro da minha mãe nesses mínimos detalhes. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de se afastar, há tempo de afastar-se de abraçar. Esse é o tempo que eu tenho vivido e talvez você também está vivendo. Eu não tenho mais como abraçar minha mãe. A gente não tem como mais aproximar. Mas está na palavra. Mas vai chegar um dia que será o tempo de estar junto de novo, de abraçar. Essa é a verdade da palavra de Deus. E aí, para a gente fechar, eu coloquei uma pergunta aqui que talvez muitos queiram me fazer. Mas, Márcio, saber que Deus já sabia vai trazer a pessoa de volta ou tirar a dor do meu coração? Eu não disse isso. Mas entender esse fato irá fazer você se voltar para a única pessoa do universo que pode de fato te consolar e lhe dar forças para ficar de pé e seguir em frente. Arrancando toda a amargura, todo o peso do seu coração, toda a frustração, toda a depressão. Aquela saudade será uma saudade feliz, não uma angústia tenebrosa. Você conseguirá se relacionar com as pessoas à sua volta. Você conseguirá relacionar com as pessoas que a minha mãe foi, mas nós somos 5 irmãos. Ainda podemos conviver. Você vai conseguir entender que a dor existe. Nesse mundo existe a dor. Mas você vai conseguir se levantar, andar na direção certa e acreditar na eternidade e fazer do luto apenas um pequeno momento, não uma vida. Márcia, é isso mesmo? Tem pessoas que vivem de luto? Sim, passam toda uma vida de luto. Mas eu quero dizer para você, não passe a sua vida de luto. Antes, confie no Senhor. Por aqui nós passamos por muitas aflições. Nós passamos por muitos problemas. Nós passamos pelo fato de enterrar entes queridos. Mas Jesus é o mesmo, capaz de consolar e colocar um sorriso novamente em nosso coração. No próximo vídeo eu vou contar mais uma das histórias, mostrar um pouco mais desse Deus que se revelou através da minha mãe, para você ver que minha mãe era uma pessoa muito divertida, para você ver que as memórias que eu tenho sobre ela não são memórias de dor ou angústia ou um luto. Não. O Espírito Santo pega as memórias, transforma em consolo e as memórias se tornam boas memórias, a ponto de eu poder vir aqui e te dar uma palavra de ânimo e dizer que Deus se revela até em meio ao luto. Você já conhecia o Deus que se revela? Eu estou te apresentando o Deus que se revela no luto. Se você não conhecia, é tempo de conhecê-lo. Eu te convido para a nossa próxima live. Te convido para nos acompanhar no Instagram. Eu te convido para acompanhar o trabalho nosso, Jovens de Joelho. Nós acreditamos que os jovens são fortes, são chamados para serem líderes. Nós acreditamos no discipulado 1 a 1, onde você é discipulado, onde um líder te conhece, forma um relacionamento sólido
Esse relacionamento te ajuda a ficar de pé e crescer poderosamente, a ponto de você suportar confronto e crescer. Não foi assim com Moisés, Josué, Elias, Eliseu? Pode ser com você também, jovem. Nós acreditamos no impacto da oração em línguas praticada todos os dias, sistematicamente, sem exageros, sem escândalos, sem fazer show na frente das pessoas. Para com isso, a oração em línguas ela edifica a nossa fé. A fé é o meio de você trazer a realidade, o que está no mundo espiritual para a sua vida. É isso mesmo. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar o que Deus tem para nós porque a nossa fé é frágil demais. A oração em línguas ela edifica a nossa fé. Por isso que nós estamos aqui, vencendo o luto, te ensinando através do luto, mostrando o poder de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Se esse trabalho tocou teu coração, divulgue, mande para as pessoas. Tem quantas pessoas aí que estão afundadas no luto, com depressão, perderam seus entes queridos já há anos, e elas não conseguem se levantar, não conseguem encontrar um motivo para viver. Elas estão ali naquele dia do velório, jogando aquela última pá de terra. Elas não saem desse lugar. Não, saia desse lugar, por favor. Há muita vida ainda para ser desfrutada da parte de Deus. Há um propósito a ser cumprido. Saia desse lugar. Nos acompanhe. Venha crescer com a gente. Conhecer um Deus que se revela no luto. E você, jovem, quer ser desafiado? Quer fazer um sal? Quer fazer uma tarefa bíblica? Quer ser orientado? Quer apoio? Entre em contato com a gente. Nosso e-mail, marcio.cris24@gmail.com. Lá nos nossos canais, Instagram, Jovens de Joelhos, lá no nosso podcast, Jovens de Joelho, e lá no nosso canal do YouTube, Jovens de Joelho. É isso aí. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Foi uma grande alegria estar com você aqui hoje e até a próxima. Agradeço você que esteve com a gente aqui. Estamos aí para crescer juntos. Nós voltamos, estamos arrumando o nosso cenário e vamos com todo vapor. Deus tem feito grandes coisas. Estamos numa casa maior para abençoar a sua vida com mais qualidade ainda. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.